Michele, com você. Obrigada, viu, Gra? Obrigada. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estarmos aqui juntos, a todos os trabalhadores, frequentadores, a espiritualidade dessa casa com um trabalho tão importante, que a Casa Amazonas Hércules receba do Cristo Jesus o fortalecimento e que todos nós possamos sentir as vibrações do Cristo a nos envolver. Essa página de Meimei nos abre os corações, né? Meimei, esse espírito tão amado, tão querido de todos nós. Eu sou Michele Ribeiro de Melo, eu sou da cidade de Tupã, no interior de São Paulo, por isso esse sotaque assim bem porteira. Eu sou mãe da Emanuele, pequena Emanuele. Nós fundamos a Casa Espírita, Fraternidade Espírita Cristã Eurípides Barçanufo, aqui em Tupã, há 6 anos atrás. Eu sou professora universitária, diretora da Escola Infantil Corina Novelino. Trabalho na seara espírita há algum tempo e amo o trabalho com as crianças. Para mim assim um grande compromisso, um sinalizador assim da minha existência. Então estar com vocês hoje da Casa Espírita Amazonas Hércules para tratar desse assunto tão vital é para mim uma alegria, viu? Agradeço a todos vocês aqui do Zoom e agradeço os amigos aqui do Instagram que estão entrando. Obrigada a todos. Então, de acordo com essa mensagem que nós recebemos da Meimei, né, que vocês leram, tão belíssima, nós precisamos refletir no nosso compromisso enquanto trabalhadores espíritas cristãos que somos, porque quando nós vamos reencarnar, nós fazemos um planejamento, né? A gente não vem por acaso, a gente não cai assim, por acaso eu caí nessa cidade, nessa família, por acaso eu estou nessa casa espírita, por acaso esses são meus companheiros. Não existe, né? A gente sabe que não existe essa causalidade, esse por acaso. Então, tudo é planejado por Deus, tudo é planejado pelo Cristo que nos envolve, tudo é planejado. Então eu não estou na minha parentela, na minha família, nesta casa espírita, vocês não estão aí por acaso. Existe um planejamento divino. E quando cada um de nós recebe uma missão dessa, um trabalho, uma tarefa, juntamente com as crianças, é um pedido do Cristo. E é um compromisso nosso, do Espírito, de estarmos junto com as crianças para que elas possam receber essas sementes, esses estímulos renovadores, para que elas possam vencer a si próprias com as suas dificuldades, as suas necessidades espirituais e construir o novo. Então é um compromisso muito sério, é um trabalho muito sério, né? O trabalho de vocês da Casa Hércules é muito sério. Então eu selecionei aqui uma página, que durante a leitura de Meimei me veio essa página, então eu quero trazer alguns trechos para a gente refletir juntos e hoje a gente faz um bate-papo, tá? Fica mais interessante. Bom dia a todos que estão entrando aí. Essa é uma página do Espírito Eurípides Barçanufo, que está no livro Compromisso Espírita Diante do Evangelho. E alguns trechos, tá? Ele diz assim: Espíritas, o nosso empenho para ajudá-los é enorme. Imagina o empenho da espiritualidade para que cada um de nós estivéssemos aqui hoje. Para que cada um de nós conseguíssemos vencer as nossas dificuldades para estarmos aqui hoje. A gente não consegue dimensionar. Quando nós vamos à Casa Espírita, e aquele livro A Evangelização no Mais Além mostra, né, como é o trabalho para o envolvimento de toda a família, dos pais, o envolvimento das crianças, o envolvimento dos espíritos que estão ali perturbando o ambiente, precisando de auxílio também, e todos são levados à espiritualidade, as crianças são protegidas espiritualmente para chegar em segurança à Casa Espírita. Então a gente não consegue dimensionar o tamanho desse trabalho, da espiritualidade, para levar cada um de nós, cada trabalhador, cada criança, cada médium até a Casa Espírita.
para auxiliar cada um de nós ao longo da semana. É imenso esse trabalho. Então ele diz assim: desejamos que tomem consciência da sua reencarnação. Porque nós sabemos que existe a reencarnação, que somos espíritos, podemos nos comunicar, nós evoluímos por meio das reencarnações sucessivas, mas isso impacta positivamente nas nossas ações de cada dia? Isso impacta a nossa forma de relacionar com o próximo? Porque se não impacta, se não estimula a nossa transformação, a nossa melhoria a cada dia, então nós não estamos tendo consciência da reencarnação. A gente sabe que ela existe, mas nós não temos vivido com quem tem consciência disso. E aí ele diz assim: desejamos que tomem consciência de sua reencarnação, assumindo verdadeiramente o seu compromisso diante de toda a magnitude do Evangelho do Mestre. É muito forte, né? Assumindo os nossos verdadeiros compromissos diante de toda a magnitude do Evangelho. Viu, Emerson, que está aqui no Insta? Porque nós viemos com um compromisso junto ao Evangelho de Jesus. Cada vez que nós chegamos à casa espírita, à igreja, enfim, para evangelizar, para auxiliar na libertação de consciências, nós estamos cumprindo o nosso compromisso. E como temos cumprido esse compromisso? Com a consciência da reencarnação, eu vou lá fazer por fazer. Então ele fala aqui para nós, né? Ele continua. É preciso perseverar no trabalho para que possam auxiliar outros irmãos a despertar e permanecer nas linhas sublimes do trabalho redivivo, porque muitos despertam e voltam a dormir, né? Isso não acontece? A gente verifica muito isso. Ao despertar, mas depois, assim, eu prefiro voltar, sabe? Eu não quero esse negócio de Matrix, não. Eu quero voltar, eu prefiro ficar na inconsciência, eu prefiro ficar alheio das coisas da verdade da vida. Acontece. Ou então, o trabalhador traz tantas dificuldades interiores, tantos melindres, tantas mágoas, tantas exigências, que todo mundo à sua volta precisa ser perfeito para ele permanecer no trabalho. Ou então todo mundo precisa agir de acordo com os seus pontos de vista para que ele permaneça no trabalho. Ou seja, a persona, o ego vai na frente, não é o evangelho do Cristo que vai à frente, né? Então esse não consegue se manter no trabalho. Então quando ele diz assim, é preciso perseverar, porque esse trabalho exige perseverança, né, gente? Exige perseverança. Muita perseverança. Quantas vezes ao longo do ano dá aquela vontade, eu vou parar com isso tudo, eu não aguento mais, eu não sirvo para isso, eu não dou conta, hoje não foi legal, não tá bom assim, as crianças não estão assadas, eu vou sair, eu não vou fazer mais. Quantas vezes, né? Então, perseverar para auxiliar os outros irmãos também a perseverar, a despertar e se manter nas linhas do trabalho, né? E aqui ele diz uma coisa, gente, olha, vamos prestar muita atenção. Ele diz assim, ó, o compromisso do Espírito é um selo de luz que o Pai concede para que não venha a sair do roteiro programado perante as descabidas desilusões que têm avassalado as mentes descuidadas e invigilantes. Então, o compromisso que cada um de nós assumiu lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, é importante para nós. Por quê? Para que nós não venhamos a sair do roteiro planejado. Porque sair da rota planejada, para nós, é muito fácil. Para a gente sair, fugir do planejamento reencarnatório, esquecidos do espírito que nós somos, dos nossos compromissos espirituais, das mazelas que nós precisamos vencer, é muito fácil. Porque as distrações do mundo são muito fáceis, né? Com tanta tecnologia hoje em dia, fica tudo muito mais fácil, né? O tanto de conforto que a gente busca fora de nós é fácil. A gente sai facinho. Nós esquecemos que nós planejamos estar aqui. Então, esse compromisso é um selo, é um sinalizador para que a gente não saia dessa rota que nós programamos na espiritualidade.
no nosso planejamento reencarnatório. Porque aqueles espíritos que têm compromisso conosco, que têm afinidade espiritual conosco, eles chegam, eles vêm até nós e eles esperam de nós o trabalho. E aí já pensou se eu não quero mais, eu tô cansado, não tá dando certo. Quando a gente vai reencarnar, tem uma galera conosco, né? Fazendo esse planejamento encarnatório, tem família, tem pai, mãe, tem filho, tem grupo de convivência, o grupo da casa espírita, e tem aqueles espíritos que falam, eu tô com medo, porque eu tenho medo de errar novamente, de cair sempre nas mesmas mazelas que estão fixadas em minha memória, mas com a tua ajuda a despertar o ser espiritual que eu sou, fica mais fácil, eu tenho mais coragem, então eu vou. Aí ele vem, reencarna. Tá lá, na evangelização dos bebês. Bebezinho, e tem afinidade com a tia tal. E aí, de repente, eu falo, não tô afim mais, tá me dando muito trabalho isso, eu vou cuidar da minha profissão, da minha vida, eu tenho umas viagens pra fazer, e eu não vou fazer mais. Como é que fica? E esse espírito que estava esperando, aguardando, e que eu disse, vai que eu vou. Eu estarei lá. Aconteça o que acontecer, estarei lá, porque eu sei que você estará lá também. Porque nós vamos voltar, né? Já a gente volta para o mundo espiritual e precisaremos retornar aqui. E mãos amigas nos conduzirão no Evangelho de Jesus. Que assim seja, né? Que assim seja. Então ele diz assim, é preciso assumir os compromissos abraçados com firmeza e coragem. É preciso muita coragem, né? Porque nós sabemos das dificuldades espirituais que envolvem esse trabalho, que é um trabalho vital assim na casa espírita. Vital. É um trabalho que a regeneração planetária está intrinsecamente ligada a esse trabalho de evangelização da infância. Então é um trabalho primordial na casa espírita. E por isso tem aqueles espíritos que se contrapõem ao Evangelho de Jesus, à renovação humana, mas também tem aqueles espíritos luminares que nos envolvem, nos protegem, nos impulsionam a vencer a nós mesmos. Não teremos privilégios e facilidades, porque isso não é da justiça divina, né? Mas nós temos aquele suporte espiritual para vencer as nossas más tendências, as nossas dificuldades, nos evangelizando. Porque o sentido de ser um evangelizador é evangelizar a nós mesmos para auxiliar os nossos pequenos a serem evangelizados. Então é um trabalho duplo, né? Eu me evangelizo enquanto eu evangelizo. Isso é uma bênção divina. É só uma oportunidade divina. Então ele fala, firmeza e coragem. A postura é e sempre será o grande sinal da verdade nos seus atos. A sua postura de coerência, aquele esforço de ser coerente perante o Evangelho. Dos nossos atos serem coerentes com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós estudamos, com aquilo que nós ensinamos. E os atos nossos, então, precisam ser pautados no esforço do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em todos os momentos. E isso é um esforço gigantesco para nós. Gigantesco, mas é esse esforço que nos transforma, né? E ele diz assim para nós, o comportamento, então, de cada um de nós, doravante, deve estar alinhado às premissas sublimes de Jesus. Aí nós precisamos parar e pensar, preciso conhecer o Evangelho de Jesus, né? Precisamos conhecer o Evangelho do Cristo para que nós possamos estar modelando a nossa existência à luz do Evangelho do Cristo. Compreender o perdão ao próximo, quantas vezes? Ilimitadamente, 70 vezes 7, quantas vezes foram necessárias, entender a necessidade de amar aos inimigos, como eu amo o inimigo, entender a necessidade de perdoar a si próprio, né, para que nós possamos perdoar o próximo, entender quando Jesus fala, se alguém está te pedindo, demandando muito de você, e ele está te pedindo a túnica, dá também a capa. Se ele está pedindo para você andar 1000 passos com ele, está difícil, está pesado, vai mais 2000. Né? Então, assim, compreender, estudar o Evangelho de Jesus, pegar o Evangelho, mesmo o Novo Testamento, vamos estudar, vamos compreender, vamos abrir o entendimento à luz do Evangelho do Cristo Jesus. Compreender
Como que eu amo a Deus com tudo, com todas as forças, com todos os meus recursos, como eu amo a mim mesma, como eu amo o próximo. E aí entre os relacionamentos espirituais escolhidos por nós. Como eu amo aquele que me causa dificuldades imensas. Como eu faço para amá-lo? Que amor é esse que o Cristo espera de mim? Que amor é esse que o Cristo aguarda de cada um de nós e nos impulsiona a amar? Porque nós temos visto todas as agruras, todas as dores, todas as dificuldades, essa situação pandêmica, com tudo que ela traz, isso deriva da nossa ausência de amor, da nossa ausência do perdão. Nós não conseguimos perdoar o próximo. Por quê? Porque nos sentimos ofendidos o tempo todo. Se eu me sinto magoado, ofendido, ferido, eu vou perdoar alguém? Não. Porque eu me sinto vítima. E se eu me coloco como vítima, e não existe injustiçado no mundo, se eu me coloco como vítima, eu faço o que dentro de mim? Um movimento do vingar. Às vezes não aquela vingança mesmo de ir lá, eu vou fazer tal coisa, mas de ficar pensando. Esse fulano aí, ele vai sofrer. Você vai ver como ele vai quebrar a cara. Já, porque é da lei. Então, dentro de mim ainda existem as referências do vitimismo que me causa aquele espanto diante de qualquer situação, né, de dor e sofrimento, e eu me sinto o ferido, magoado, então eu não consigo perdoar. Mas aí nós aprendemos que não existem no mundo injustiçados. Injustiças podem haver, mas injustiçados não. E o Cristo nos mostra a necessidade do perdão para que a gente possa transcender. Para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer, para que o amor expanda em mim, não dá para ficar com mácula no coração. Com o coração cheio de chagas, com barreiras, tamponando toda a potencialidade divina que nós temos. Então, conhecer o Evangelho de Jesus para que nós possamos vivenciá-lo, né? Então, aquele que trabalha, que evangeliza, ele precisa conhecer o Evangelho de Jesus e fazer o esforço de viver esse Evangelho. Quer dizer que nós vamos conseguir viver plenamente o Evangelho de Jesus agora? Não. Não. Nós levaremos um tempo. Mas o esforço que nós fazemos para viver o Evangelho agora já nos ilumina, nos fortalece, nos coloca mais próximos do Mestre, nos coloca naquele conheceis a verdade, ela vos libertará, né? É o esforço, é vencer cada dia as nossas más tendências, as nossas dificuldades, as nossas necessidades de transformação, os sentimentos doentes que nós trazemos em nós. É evangelizar o coração no esforço de cada dia. Isso liberta, né? Isso eleva. E aí ele fala então para nós assim, ó: não titubeiem diante da luta. A gente titubeia, né? Porque nós somos falhos, nós somos frágeis. Isso acontece ao longo da caminhada. E se a gente anotasse assim ao longo do ano, né? Quantas vezes eu titubeei diante da luta? Nós vamos ver vários risquinhos assim. Faz parte do processo, porque nós temos a montanha-russa dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a nossa vontade que se enfraquece. Nós deixamos de nos abastecer, né, do amor divino muitas vezes. Então ele diz assim: não titubeiem diante da luta, não vacilem perante os embates de cada hora. Como? Ergam-se em pensamento, ligando-se a Deus. Ele é o nosso sustentáculo, e mantendo-nos com o seu amor e a sua luz. Então, com o pensamento elevado a Deus, todos os dias, todos os momentos, quando a gente vai para um trabalho profissional, quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai à rua, quando a gente está na casa de alguém, quando a gente vai ao trabalho com Jesus, erguer o pensamento a Deus. Então isso é exercício, né? Exercício, como está lá no sermão profético. Quando nós virmos a situação de calamidade, as dificuldades, o que fazer nesse momento? Subir. Subir aos montes, né? Suba ao monte e não volte para pegar suas coisas, brigar por pontos de vista, brigar por personalismo, pelo nosso ego inflado. Não.
se eleva ao padrão do Evangelho de Jesus e se esforce por ali permanecer. E a gente sabe que para nós é um sobe, depois desce, depois sobe de novo, depois desce. Mas esse é o exercício. Ao nos exercitar, nós vamos cada vez mais subindo e ganhando nesse exercício, ganhando força para a transcendência, né, Ângela? Nós vamos conseguir, com o esforço, permanecer mais tempo elevado. Depois a gente desce, mas a gente já sabe como que sobe mais rapidamente e como a gente faz para manter esse padrão mais elevado. Isso é importantíssimo. Como eu vou evangelizar sem fazer o exercício do meu pensamento evangelizado? Como eu vou evangelizar se eu não busco educar o meu pensamento no Evangelho de Jesus? Não dá. Não dá, porque evangelização não é o conteúdo que eu mando, que eu lanço, porque educar, evangelizar, educar é quando você permite que aquele ser que está à sua frente, ele possa deixar vir à tona todas as suas sementes divinas, todas as suas potencialidades. Então a gente não tá, sabe, abrindo a cabeça e colocando, não. A gente tá fazendo o esforço de tirar essa semente, de adubar essa semente para que ela possa florescer, crescer, dar frutos, né? Então esse é o esforço. Então a palavra de quem educa, ela precisa estar cheia de verdade. Ela precisa vibrar amor. Criança pequena, eles são altamente perceptíveis, altamente sensórios, altamente espiritualizados, viu, gente? Porque a criança, ela entende o que a gente não fala. Então, o dia que a gente chega com a mente toda enroscada e perturbada, a criança, ela capta na hora. Você não precisa falar nada. Você pode estar falando, fazendo uma prece muito bonita, mas a criança está vendo a tua vibração. Ela está sentindo o enroscar do teu pensamento, dos teus sentimentos. E ela pode se perturbar com isso. Então a palavra de quem educa precisa ser cheia de amor, cheia de verdade. Então por isso chegar na casa espírita antes, fazer aquele movimento de se organizar para poder fazer o trabalho, pensar em Jesus, elevar o padrão e fazer o trabalho, né? Para viver tem que ser assim, né, gente? Quando a gente vive e a gente tem criança pequena em casa, é assim, eles captam, eles percebem tudo que a gente não fala, porque o pensamento, ele é vivo, né? O pensamento é vivo, o pensamento tem cor, o pensamento tem forma. Já tiraram até foto do pensamento, né, gente? O pensamento tem forma, o pensamento tem odor. Quando a gente chega com aqueles pensamentos tudo perturbado, aquilo cheira pior que o Tietê, né? Quem é de São Paulo aí sabe qual é o cheiro do Tietê, né, Vanvan? Cheira pior que isso. E tem criança que chega na casa espírita e fala assim, tô sentindo um cheiro estranho. E você procura, você não acha nada, tá tudo ok, a criança tá sentindo um cheiro estranho. Né, gente? Então, vamos cuidar do que a gente emana, do que a gente exala. Não só perto das crianças, para a vida, porque o exercício faz com que a gente se eleve. Então é uma bênção divina, a oportunidade de evangelizar é uma bênção divina. Os maiores beneficiados somos nós, sem dúvida, né? Então ele fala para que a gente eleve sempre os nossos pensamentos a Deus, porque é Ele que nos sustenta. É Ele que é a nossa força. Se nós não elevarmos o pensamento, a nossa vontade fica fraca. A gente fica fraco, enfraquecido, né? E aqui ele fala assim, olha, só a educação, eu amo Eurípides. Ah, vocês já sabem, né, Gra? Ele diz assim, ó, só a educação poderá formar uma nova geração de espíritos compromissados com a verdade. Só a educação. Será o farol a direcionar a caminhada dos irmãos que farão da terra uma nova morada de luz. Olha aí. Olha o mundo novo que a gente está aí, sentindo uma movimentação de que vai começar uma era nova. Todo mundo percebendo uma movimentação de que um novo tá para começar, né? E nós espíritas sabemos que isso é transição planetária. Transição planetária, o mundo de regeneração, de renovação, de oportunidades no amor chegando. Isso depende do quê? Da nova geração. E se depende da nova geração, compete a nós o quê? Educar a nova geração.
sem educar a nova geração, esse trabalho poderá demorar um pouquinho mais. E onde eu educo a nova geração? Só na casa espírita? Dentro do lar. Especialmente dentro do lar. E também fazendo o esforço na casa espírita, nas igrejas, nos templos. Nós educamos para o bem, né? Inclusive nas escolas que estão despertas para sua responsabilidade moral e de transformação com o Cristo. Então, só a educação pode fazer com que esse mundo novo chegue até nós. Agora, se a gente ficar educando os espíritos que chegam, porque, gente, imagina só como funciona lá no mundo espiritual a preparação desses espíritos que chegam com essa responsabilidade. Que tipo de cursos, de trabalho, de capacitações, de preparações, de imersões eles participam para chegar aqui? Imagina. Aí eles chegam à nossa casa espírita. A gente vai ficar contando só historinhas do Cristo sem levá-los a refletir no ser espiritual que eles são, nos seus compromissos, nas estruturas, nas construções de amor que eles já possuem, nas dificuldades que eles trazem, mas que podem ser modificadas com a educação do pensamento e a transformação dos sentimentos. Então, assim, chega Emmanuel na casa espírita de vocês. Como é que a gente vai evangelizar esse espírito? Né? Com um trabalho imenso desse. E a gente fica pensando, nossa, se Emmanuel chegar na minha casa espírita, minha nossa. Mas é isso que está acontecendo. Em todas. Em todas. Porque quando a gente lê no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, as estrelas cairão do céu, é exatamente isso que está acontecendo agora. Para que haja um impulsionamento e esse mundo se transforme, as estrelas precisam cair do céu. Que são os espíritos já que possuem uma luz, que refletem a luz do Cristo, e elas vêm até nós e nascem no nosso planeta para fazer esse trabalho de impulsionamento, porque nós somos muito tímidos no bem, muito tímidos em sermos bons, né? E eles chegam diferentes, é uma geração diferente, não é? É uma geração desafiadora. E eu que sou educadora parental, eu tenho percebido, e sou mãe, né? Então é uma geração que você fala, gente, eu não sei mais o que fazer com esse menino. Ele é muito desafiador, ele é muito teimoso. Gente, tira essa palavra teimoso, não deixa a criança ouvir isso. Fala obstinado. Ele é muito obstinado, ele vai conquistar tudo aquilo que ele deseja, que ele quer. Se eu educar esse espírito, se eu trabalhar esse espírito no Evangelho de Jesus, ele transforma esse planeta aqui com 15 anos de idade. Agora, se eu ficar colocando isso mesmo, Tânia, sem medo, tirar o medo da nossa educação, tirar a punição da nossa educação. E aí eu já falei que eu amo Eurípides, né? Que em 1920 trabalhava, educava com os seus persistentes, com seus alunos, essa iluminação, essa transcendência, né? Sem nenhum tipo de punição. Nenhum castigo. E olha que naquela época era assim, né? Tinha uma palmatória, um pedaço de madeira para a criancinha que chegava lá para ser educada, ela ia pegar o lápis e aprender a fazer o A. Se ela fizesse tortinho ou fizesse errado, palmatória, para aprender direito. Gente, que loucura que a gente viveu aqui. E nessa época, Eurípides chega naquele movimento, né? Que a educação estava extremamente... Ali começou uma derrocada, né? Na época Enfim, e Eurípides chega e implanta uma nova forma de educar, pelo amor, pelo respeito, para que o espírito, né, o ser, a criança, pudesse transcender e fazer um movimento de deixar vir à tona todas as suas potências. Então não tinha castigo, e as crianças faziam o que queriam ali, não tinha regra, era assim? Claro que não. As crianças tinham regras, as crianças aprendiam respeito, elas aprendiam a refletir nas suas ações. Porque quando a gente pune, a gente castiga, a gente dá nem pode, né? Mas enfim, ainda alguns lares trabalham dessa forma, né? Elaboram por meio de castigo físico, bater na criança, o que é proibido por lei. Quando a gente faz isso com a criança, inicia um ciclo de dor, inicia um ciclo de sofrimento.
Então quer dizer que, olha como a criança aprende, se eu errei, eu mereço sofrer. Logo, se o meu amiguinho errar comigo, ele merece apanhar, ele merece sofrer. Se alguém errar, merece sofrer. Só que Deus não educa assim. Eurípides não educou assim. O Cristo não educou assim. E o Cristo é o mestre. Né? Não. Castigo não redireciona, é verdade. Não. O que redireciona é o espírito ter a criança ter a consciência do que ela está fazendo e como ela faz para reparar. A gente tem a ideia absurda de que humilhar, diminuir, castigar, fazer sofrer educa alguém. Quando Eurípides esteve aqui, ele nos mostrou que não era assim. E os seus alunos tinham um potencial imenso, diferente de todos os outros. Eles possuíam em si, desde muito pequenos, um raciocínio lógico, entender a lei de ação e reação, e por isso cresceram tão responsáveis. Por quê? Enquanto a punição pelos castigos físicos, pela humilhação, bloqueia e não faz com que a gente aprenda aqui, sobre o que fazer, o que não fazer, como dominar as emoções, como eu me educo, como eu me controlo, como que eu faço um processo de educação interior, já a educação respeitosa transcende, faz com que a gente compreenda o que a gente sente e o que fazer com isso, como fazer. E esse ser expande as suas potencialidades. Então nós estamos todos em busca de uma nova forma de educar, de conformar a nossa existência ao Evangelho de Jesus, a levar até as crianças o Evangelho do Cristo, porque a criança, quando ela nasce, a gente sabe que é um espírito ali dotado de potencialidades, de uma personalidade, de construções milenares que possuem suas memórias. Então, quando a gente chega, qualquer criança que chega, aí nós lembramos, né, da lição 115 do Livro dos Espíritos, que diz que Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, ou seja, sem saber, e deu uma missão a cada um deles para que pudessem chegar à perfeição e fazer a parte que toca na obra da criação. Então esse espírito chega até o nosso lar cheio de construções, cheios de necessidades espirituais a serem vencidas, de memórias espirituais a serem trabalhadas, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente planeja, tudo que a gente faz fica armazenado na memória espiritual de todas as vidas. E ela é tão forte que esses arquivos, eles são vivos, participativos, eles são vivos. Eles têm imagens, eles têm força, eles têm vibração. E é aí que vem a dificuldade de fazer a transformação. Por que eu não consigo mudar? Por que eu estou sempre fazendo a mesma coisa? Porque a memória não é renovada. Então esse espírito que chega lá pequenininho, lá tá na evangelização com 2 anos de idade, tá com a sua memória assim, precisando de renovação. E como nós vamos ajudá-lo a renovar a memória para que ele consiga mudar a si mesmo e vencer o seu projeto encarnatório? Levando estímulos libertadores com o conteúdo da verdade do Evangelho. Então, como a gente evangeliza é muito importante. Para que a gente consiga fazer esse processo todo aí, né? Para que a gente consiga fazer esse processo de ajudar a criança a renovar a sua memória, a educar o seu pensamento, o seu padrão mental, a entender desde pequenininho que pensamento é criador, que pensamento cria a vida, que nós estamos como estamos porque pensamos, porque plasmamos e construímos a nossa existência. E para educar assim, a gente precisa se educar, né? Educar os nossos pensamentos. E aí chega também o espírito na fase da adolescência, em que nós temos assim bastante dificuldades, alguns pais trazem muitas dificuldades e reclamações, porque o ser muda completamente, né? As crianças têm vários picos de desenvolvimento, né? A criança de 0 a 2, quando ela faz uns 2 anos, 2,5, ela muda bastante. 3 anos ela muda muito, porque ela tá na fase da adolescência dos bebês.
Então é importante conhecer as fases da criança. Quando ela sai dessa fase, chega ali perto dos 6, 7, ela muda muito, 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 porque completa aí um ciclo, fecha-se um ciclo para iniciar outro. Ela vai entrando na fase da pré-adolescência, é outra fase. E aqui o Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a pergunta, né? Por quê? Qual é o motivo dos adolescentes mudarem tanto na fase da adolescência? E os espíritos da Play de Verdade respondem: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então ele toma parte do seu acervo espiritual e fisicamente acontecem muitas mudanças no seu cérebro, na sua constituição, hormonalmente. É uma fase de muita dor e sofrimento. E a gente não consegue compreender isso como dor e sofrimento. A gente consegue julgar, rotular, se distanciar por conta dessa educação punitiva, que humilha, que cobra, mas que não aconchega, né? Então, se ele está tomando posse da sua herança, é nessa fase que ele precisa mais de quê? De amor, de compreensão, de perdão, de conversas elucidativas, de mostrar o Cristo como ele é. Não o Cristo da cruz, mas sabe esse Cristo que forma planeta? Esse Cristo governador da terra? Esse Cristo que enviou todos os missionários para cá e que depois de fazer um planeta maravilhoso, ele ainda conseguiu se diminuir como a gente e nascer entre nós? Conversar com os adolescentes sobre esse Cristo planetário, esse Cristo cósmico, o Cristo, né? O adolescente se encanta com o Cristo, aquele Cristo de A Caminho da Luz, né? Ele se encanta com esse Cristo Jesus. O adolescente está pronto para conhecer o Cristo cósmico, governador planetário, o que faz um Cristo, o que é um Cristo, como eles operam. Ele se encanta. Ele precisa desses estímulos, né? Porque a fase da adolescência precisa desses estímulos aí. Gra, eu acho que o meu horário já foi, né? Já deu meu horário hoje. Muitas coisas eu queria dizer, mas acabou o tempo. Se quiser encerrar, tem 5 minutinhos ainda. Eu tenho 5 minutos, gente. Falar palavrinhas finais, sentir seu coração. Olha, eu sinto que nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia, é um novo, muito novo para nós, né? Nós estamos todos, assim, à distância, a maioria de nós fazendo trabalho à distância. Para os pais, muitos pais, mães encontram-se extremamente sobrecarregados, com uma sobrecarga. As mães, então, de uma sobrecarga materna muito intensa. Fazer o home office, lidar com a casa, lidar com filhos. Muitos de nós estamos vivendo essa, né, toda essa dificuldade emocional. Então, a gente precisa buscar se compreender, se abastecer, encher-se, né, das vibrações amorosas de Jesus, de Deus, se fortalecer, se compreender que nessa fase nós estamos todos mais frágeis, né, muito mais frágeis, e buscar então o fortalecimento, mas compreendendo a nós mesmos como seres que estamos todos em processo de evolução. E como Casa Espírita, estar à disposição para auxiliar as famílias, as crianças, os pais, as mães especialmente, nessa fase, buscando compreender as suas dificuldades para direcionar o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu agradeço muito, imensamente, a oportunidade de falar desse tema que fala muito fundo ao meu coração mesmo. O trabalho com a infância é um compromisso da minha vida, da minha existência. E eu agradeço muito a cada um de vocês, viu? Obrigada por estarmos aqui juntos. Obrigada. E que Jesus possa nos abençoar, nos envolver e nos fortalecer hoje e sempre. Obrigada, viu, queridos irmãos? Obrigada, Michele.